disse: Pai, está tudo consumado. Jesus naquele momento morreu na cruz do Calvário. E no versículo 57 aparece um homem que, inclusive, ele aparece somente uma vez na Bíblia, chamado José de Arimateia. Arimateia era uma cidade, e ele residia nessa cidade, mas o nome dele era José. E por ser de Arimateia, a Bíblia trata de José de Arimateia. A Bíblia nos diz que ele aparece, e quando tiram Jesus da cruz do Calvário, já morto, ele aparece e chega até as autoridades daquela época, Pilatos, e pede o corpo de Jesus. A Bíblia diz, querido, que Pilatos concede entregar o corpo de Jesus a José de Arimateia. A Bíblia diz que este homem era também discípulo de Jesus. Este homem era um homem que tinha uma condição financeira, porque se você for olhar o texto e você for ver a cultura daquela época, ninguém tinha um sepulcro da maneira que José de Arimateia tinha se ele não tivesse o poder aquisitivo. A Bíblia diz que era um sepulcro feito nas rochas, e era um sepulcro novo, ninguém ainda teria sido enterrado naquele sepulcro. E ele pede o corpo de Jesus a Pilato. A Bíblia diz que Pilato concede dar o corpo de Jesus a José de Arimateia. A Bíblia diz que ele enrola o corpo de Jesus em um lençol limpo, em um lençol novo, e leva até o sepulcro, sepulta Jesus. E lá ele coloca uma pedra na porta do sepulcro, porque era a forma de se fechar o sepulcro daquela época. Muito bem, queridos, a Bíblia diz que enquanto o corpo de Jesus estava lá sepultado naquele sepulcro, a Bíblia diz que estava havendo um alvoroço entre os fariseus. A Bíblia diz que os líderes, os fariseus, chamam Pilato e diz: Pilato, aquele enganador, antes de morrer, disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Pilato, então o Senhor tem que tomar uma providência e colocar uma guarda, e colocar uma segurança no sepulcro daquele mentiroso, porque quem sabe os discípulos dele vai lá à noite e rouba o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que Pilato imediatamente chama a sua guarda e disse: olha, toma conta, guarda o sepulcro de Jesus até o terceiro dia, porque ele não pode ser roubado o corpo de Jesus e alguém dizer que ele ressuscitou. Ou seja, a mentira vai prevalecer, porque eles achavam que Jesus era um mentiroso, era um enganador. A Bíblia diz, querido, que o soldado guardava o sepulcro de Jesus. Mas, querido, entenda uma coisa: Pilatos, aqueles fariseus, aqueles guardas, não sabia que a promessa de Jesus ressuscitar no terceiro dia era uma promessa real, verdadeira e poderosa, que ela nunca cairia por terra. Jesus não precisava de ninguém roubar o corpo dele lá para dizer que ele ressuscitou, porque ele é a ressurreição, ele é a vida. E ao terceiro dia, a Bíblia diz que os guardas, guardando a sepultura de Jesus, desce-se um anjo. A Bíblia diz que o semblante dele era como um relâmpago, que as suas vestes eram algo como a neve. A Bíblia diz que Jesus, que desce o anjo do Senhor ao sepulcro de Jesus. E a Bíblia diz que no terceiro sábado, já despontando o primeiro dia da semana, chega Maria Madalena e a outra Maria e algumas mulheres ao sepulcro de Jesus para ver como que estava o sepulcro de Jesus. A Bíblia diz, querido, que os guardas, quando viram aquele homem todo de branco, o semblante como um relâmpago, a Bíblia diz que não ficou um guarda sequer de pé, porque eles não resistiram ver o resplendor e a glória de Deus na vida daquele anjo. A Bíblia diz que eles caíram como mortos, e a Bíblia diz que o anjo se dirige até Maria Madalena e diz: mulheres, o que procurais dentre os mortos? Por aquele que já vive e já ressuscitou. A Bíblia diz, querido, que aquelas mulheres ficaram assombradas, porque o corpo de Jesus não estava mais naquela sepultura. E o anjo chama elas e diz: olha, vai até lá, pode ir lá examinar, porque o corpo dele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu analiso, quando eu olho para esse texto, é como se Deus falasse no meu coração, dizendo: Jurival, aquelas
duvidava que o meu filho amado Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Mas para a vergonha de Satanás, quando Maria entrou no sepulcro de Jesus, o sepulcro estava vazio, não precisou de discípulo roubar o corpo de Jesus, mas ele já tinha ressuscitado, porque ele é Deus, e ele está vivo, e ele está aqui no nosso meio para te dar vitória nessa noite. E a Bíblia diz, querido, que naquele grande dia, no terceiro dia, houve-se um grande terremoto. Houve-se um grande terremoto e o povo se atemorizaram e não sabiam o que estava acontecendo, porque era uma grande vitória, querido, foi uma grande vitória na face da terra, a ressurreição de Jesus. Enquanto alguém duvidava que ele ia ressuscitar o terceiro dia, enquanto alguém estava guardando o sepulcro, porque não sabia que ele ia ressuscitar, porque enquanto alguém estava guardando o sepulcro, achando que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus, enquanto alguém estava dizendo, me chama a atenção no versículo 64 do capítulo 27, porque os fariseus, quando chamaram Pilato para cercar, para guardar o sepulcro de Jesus, eles olharam para Pilato e disseram, Pilato, nós temos que guardar o sepulcro, porque se roubarem o corpo de Jesus, o nosso erro, o primeiro erro vai ser pior, o último erro vai ser pior do que o primeiro. Ou seja, ele estava declarando que Jesus foi crucificado inocente, que Jesus não merecia ser crucificado, mas querido, Jesus foi crucificado inocente porque não tinha pecado, porque Jesus não tinha nenhuma transgressão, porque Jesus não tinha nenhum erro. Mas deixa eu te dizer nesta noite, se eu fosse você, eu me alegrava com esta notícia, se alegrava com esta notícia, que Jesus não foi morto, não foi crucificado enganado, Jesus não foi morto, não foi crucificado inocente, porque Jesus foi morto e foi crucificado, porque ele sabia que hoje teria alguém que ele precisava salvar, batizar com o seu Espírito Santo e levar para morar no céu. Jesus foi crucificado naquele dia, foi por amor que ele tem por você, foi pelo amor que ele tem por mim, foi pelo amor que ele tem por esta igreja, foi pelo amor que ele tem na tua vida, por isso que ele foi crucificado. Mas se tu está triste nessa noite porque ele foi crucificado, se alegra nele, porque ele está vivo, ele ressuscitou, e ele está, louvado seja o nome do Senhor. Quando Maria chega ao sepulcro, querido, aquela Bíblia diz que ela seguiu Jesus desde a Galileia. E quando ela vai ao sepulcro de Jesus, eu acho que, quem sabe, Maria olhava e dizia assim, olha, vamos lá, porque Jesus foi muito bom, fez muito milagre. Jesus saciou a fome de muitas pessoas. Jesus curou muitos enfermos. Vamos lá no sepulcro, talvez como um símbolo de gratidão. Talvez uma forma de gratidão em ir lá, em olhar o sepulcro, em cuidar, quem sabe ver se tinha alguém mexendo. Quem sabe Maria Madalena, a outra Maria, foi lá, porque dizia assim, olha, fulano, quantas vezes morrem pessoas próximas da gente, ou até conhecidas, e dizemos assim, eu não posso deixar de ir no velório dessa pessoa, porque era uma pessoa boa, era uma pessoa que eu tinha uma comunhão, era uma pessoa que eu amava, era uma pessoa que fez muitas caridades, ajudou muitas pessoas, era uma pessoa boa. E ainda o mundo ainda vai atrás do corpo dessas pessoas, porque eles acham que essas pessoas estão aí pastando, ou quem sabe a sua alma está zanzando, aí vai lá, sem uma vela, limpa o sepulcro, coloca uma flor. Quem sabe Maria tinha ido naquele sentido, de dizer assim, Jesus foi tão bom, então nós temos motivo de sobra para ir lá no sepulcro dele orar para ver como que está. Mas querido, a notícia que Maria teve, quem sabe, ela se assustou quando viu aquele anjo também, mas a notícia que foi dada para Maria, o que procurais dentre os mortos, aquele que está vivo, porque vieste aqui procurar em um sepulcro
aquele que está, louvado seja o nome do Senhor, a ponto de ser glorificado. Sabe o que é que o anjo estava dizendo para Maria? Maria, tu veio aqui para buscar, para ver alguém que está dentro do sepulcro, mas ele fez uma promessa para vocês, que ao terceiro dia ele ressuscitava, e ele está vivo, Maria, porque ele ressuscitou, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas essa, que ele tem pessoas que até hoje não conseguem enxergar que Jesus ressuscitou. Ainda vive achando que Jesus está morto. E às vezes tem gente que diz assim, é somente aquelas pessoas que atravessam a rua e entram lá. Não, tem gente aqui dentro que ainda acha que Jesus está morto. Tem gente que está aqui dentro ainda que não tem Jesus como Salvador da sua alma, que não tem Jesus como um grande operador de milagre, que não tem Jesus como libertador, que não tem Jesus como a porta, que não tem Jesus como a ressurreição e a vida, que não tem Jesus como o pão vivo que desceu do céu, que não tem Jesus como a água, que é alguém que beber dessa água nunca mais terá sede. E às vezes são pessoas que conhecem, que sabem que ele morreu e que ele ressuscitou. São pessoas que às vezes têm até um tempo considerável como cristão, mas ainda não tem essa convicção ainda que Jesus vive e que ele não pode mudar as nossas vidas. Grande Deus! Aqueles discípulos lá no caminho de Emaús andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, tinha visto os feitos de Jesus. Jesus tinha feito uma promessa e disse para eles, fica tranquilo, eu vou ser traído, eu vou ser morto, mas eu sou o remidor de Israel, sou eu o libertador de Israel, sou eu que vou salvar Israel. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi morto, ao terceiro dia ainda era cedo, Jesus ainda não tinha ressuscitado, e eles conheciam Jesus, mas a Bíblia diz que eles andavam, mas estavam com os olhos fechados, como que uma escama de peixe nos seus olhos, e o próprio Jesus se aproxima deles e diz, olha, porque sussurraram no nosso coração, dizendo que Jesus não vai ressuscitar, o que é que está acontecendo? Aí os discípulos olham para ele e dizem, somente o Senhor é mendigo, é um mendigo em Israel, é um flagelado em Israel que não sabe o que aconteceu com o nosso mestre. Aí Jesus começa a falar com os discípulos, mas eles ainda não tinham os olhos espirituais abertos para ver que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia diz que eles continuaram dizendo, não, vamos para a nossa cidade, vamos para Emaú, porque lá, quem sabe, vamos rever os nossos parentes. Seguimos Jesus até aqui, e Jesus disse que ele ressuscitaria, e isso não aconteceu. Perdemos o nosso tempo, perdemos a nossa história, perdemos, quem sabe, alguns anos das nossas vidas seguindo a Jesus, e ele disse que voltaria, e até agora isso não aconteceu. Mas a Bíblia diz, querido, que era o próprio Jesus que estava andando com o discípulo. Ei, querido, ainda que os teus olhos estejam fechados nesta noite, mas Jesus está pertinho de você, está aí do teu lado, está te dando condição de nessa noite a cegueira espiritual cair por terra, os teus olhos espirituais sendo abertos e o nome de Jesus sendo glorificado na sua vida.